Glória a Deus e aleluia. Meus queridos ouvintes, quero compartilhar com vocês aqui nessa noite aqui uma palavra de Deus para o teu coração. Essa palavra está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, bastante conhecido e pregoado aí, né? Mas hoje Deus quer falar contigo de uma outra maneira. Deus sabe as maneiras de falar conosco. Olha aí. Narra-se uma história de um homem chamado Davi. Na verdade, um começo de uma história. Deixa eu ler para você aqui o 16 de 1 Samuel, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou-se a Ramá. Queridos, quem era Davi? Davi naquela época era apenas um cuidador de ovelhas. No nosso sentido, sim, apenas um cuidador de ovelha. O nosso sentido não pode alcançar o que aquele homem tinha. Por quê? Porque para nós ele era um cuidador de ovelha e os irmãos dele eram guerreiros, guerreavam, né? Ali era guerreiro do povo de Israel ali. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Você sabia que Davi tinha com ele algo que os irmãos deles não tinham? Por quê? Porque no dia que Davi se encontrou com Golias, ele foi lá e derrotou Golias. Por que os irmãos deles não conseguiram isso? Porque os irmãos deles tinham força, mas não tinham aquilo que Davi tinha, que era confiança em Deus. Meus amados, deixa eu te falar uma coisa. Segundo os historiadores, eu não sei se isso procede, mas segundo os historiadores, todas as vezes que Davi estava no pasto, que o pai de Davi ia chamar ele para almoçar, ele virava as costas para o pasto e virava de frente para dentro da casa e colocava a mão na boca e dizia: Davi, vem almoçar. O desprezo desse menino era total ao ponto de ele orar. Aonde que ele orava? Eu posso te provar aqui agora. No capítulo 23 de Salmos, onde o próprio Davi mesmo escreveu, ele fala assim no versículo 5: Prepara-me uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. E o próprio Jesus narrou quando esteve aqui na terra que os nossos inimigos são da nossa própria família. Aquela pessoa que não acreditava em ti, aquele vizinho que pensava que tu não ia mudar, aquela pessoa da tua família que falava assim: esse daí só a morte, esse daí só a cadeia. Pois é, pois Davi orava lá no pasto. Davi protegia as ovelhas, matou um leão, matou um urso e além disso ele orava. Davi não confrontou os irmãos dele, não foi brigar com os irmãos dele, não foi contender com o pai dele por conta dos irmãos dele, por conta das humilhações. O que ele fazia? Ele entregou nas mãos de Deus ao ponto de orar, que nem eu te falei aqui agora, no capítulo 23 de Salmo, e no versículo 5 ele diz: Prepara uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. No dia que Samuel chegou na casa de Davi para ungir o rei, os irmãos de Davi se apresentaram todos diante de Samuel, mas o Senhor falou: não é nenhum desses. Meus queridos, era Davi. Olha só, pequena estatura, uma pessoa que ninguém dava nada por ele. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não trabalha do jeito que eu e você trabalha. Você vai se impressionar com muitas coisas que Deus vai fazer na tua vida. Você pensa que é pequeno? Você pensa que é um derrotado? É isso que você pensa. Você pensa que é fraco? Apóstolo Paulo falou que quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. E quando você se exalta dizendo que está forte, você está fraco precisando de Deus. Você é forte, querido. Você consegue. Olha a história de Davi aí. Se tornou rei, pecou lá na frente, fez coisas erradas, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Amém? Eu peço que Deus abençoe a sua vida grandemente. Se você sentir no teu coração de deixar teu nome, o nome da tua família aí, para receber oração, estaremos orando por você. Obrigado, boa noite.